Esse paciente que está fazendo uma dieta de bulking, seja ele atleta ou não, ele está sempre com uma boa sensibilidade à insulina. Esse paciente não tem resistência à insulina. Resistência à insulina é um quadro patológico que a gente vê às vezes em paciente com sobrepeso, obesidade, mulheres com SOP, ou talvez aquele pessoa que vive na academia e faz um off eterno que tem 25% de gordura. Esse aí já pode ter realmente uma resistência à insulina. Mas um homem que está num bulking ali batendo 12, 14% de gordura, uma mulher que está num bulking batendo 16, 20% de gordura, ela não se torna resistente à insulina, não é um quadro patológico, mas ela fica menos sensível à insulina. Esse menos sensível à insulina vai fazendo com que ela ganhe um pouquinho mais de gordura. E nós podemos ter pessoas também que de forma natural, até por questão genética, podem ter uma maior ou uma menor sensibilidade à insulina. Quando esse paciente tem uma sensibilidade à insulina muito alta, eu posso trabalhar com valores de carboidrato um pouco mais elevados. Se a sensibilidade à insulina desse paciente não é tão alta assim, não é resistência, mas não é tão alta assim, geralmente o carboidrato pode ser um pouquinho menor e às vezes eu posso até trabalhar com um pouquinho mais de gordura. Como que a gente avalia essa sensibilidade à insulina? Existem exames para isso. O paciente, quando ele vai tendo uma diminuição da sensibilidade à insulina, um exame clássico que se altera são os triglicerídeos. Então, sempre que no quadro de resistência à insulina mesmo, geralmente daí tem uma hipertrigliceridemia, né? Mas o paciente com menos sensibilidade à insulina, triglicerídeo também vai aumentando gradativamente. Se você analisar triglicerídeo de um paciente no início do bulking, geralmente uma pessoa atleta ou não atleta com gordura baixa, vai ter um triglicerídeo bem baixinho, 40, 50, 60. Às vezes no final do bulking, esse triglicerídeo está em 90, 100. Ainda bem abaixo do valor de referência, mas aumentou. Então é normal ter um pouco de aumento de triglicerídeos. Você pode observar isso no exame. Fez um exame antes do bulking, estava com triglicerídeo ali em 40, 50. Tá 3, 4 meses de bulking, foi fazer o exame, o triglicerídeo já está em 100, 110, 120. Esse aumento de triglicerídeos já é um sinal que a sensibilidade à insulina agora está muito menor. Um paciente que nem começou o bulking, já é mais eutrófico, ele está com triglicerídeo já em 120. Talvez isso já indique que ele seja um pouquinho menos sensível à insulina. Então, triglicerídeo a gente pode utilizar como um dos parâmetros, tá, pessoal? Não pode usar um parâmetro isolado. Então, o triglicerídeo geralmente no bulking vai aumentando. Outro fator, circunferência abdominal. A gordura que a gente mais tem correlacionada com piora da sensibilidade à insulina é a gordura visceral, tá? Então, geralmente, quando esse paciente começa a ganhar um pouco mais de gordura abdominal, isso é uma sinalização que a sensibilidade à insulina está menor. Aqui a gente pode ver o clássico exemplo do paciente falso magro. Tem pouca gordura na maior parte do corpo e concentra mais aqui gordura na região abdominal, mais gordura visceral. Geralmente já indica que ele tem uma sensibilidade à insulina menor. Triglicerídeos elevados a gente pega nesse paciente falso magro, um cara de 1,70 m, 60 kg, mas que vive à base de miojo, magrinho, mas tem mais barriguinha aqui, está com triglicerídeo em 190, 200, né? E mesmo assim é magro. Por quê? Pela questão relacionada à alimentação, diminuindo a sensibilidade à insulina, alterando essa questão. Então você notou que nas últimas semanas está começando a vir um pouquinho mais de gordura nessa região abdominal, isso também já pode ser um indicativo de diminuição da sensibilidade à insulina, um sinal clínico que você tem que avaliar. Perfil glicêmico, pessoal. Para avaliar o perfil glicêmico do paciente, os exames mais comuns que nós temos são a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, o teste de tolerância oral à glicose, esses são os 3 exames utilizados para diagnóstico do diabetes mellitus, e tem também o exame de insulina de jejum. Esses exames relacionados a perfil glicêmico, principalmente glicemia e insulina, eles são exames muito voláteis. Então, eles são muito influenciados pela alimentação do dia anterior do paciente, pelo sono do paciente naquela noite anterior ao exame. Então, eu não posso utilizar eles de maneira isolada para falar se a sensibilidade à insulina está boa ou não. Eu tenho que ver o contexto. Insulina, geralmente, de um atleta ou não atleta que tem uma gordura baixa, fica bem baixinho. Às vezes fica em 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Se eu pego um paciente que está com insulina em 18, 20, 25, é uma insulina que me chama a atenção. Apesar do exame de insulina, do ponto de vista clínico, não ser utilizado, como eu falei, para diagnóstico de diabetes mellitus, nem pede insulina. É glicemia, hemoglobina glicada e teste de tolerância oral à glicose, tá? Mas não é esperado que uma pessoa que está visando estética, que tem a gordura controlada mesmo em bulking, tenha uma insulina em 20, 25, que ainda está dentro da referência, mas bem próximo do limite superior. Posso usar só uma insulina mais alta como padrão para falar que a sensibilidade à insulina está menor? Não, principalmente se é um exame volátil. Mas se eu pego esse paciente que já está com insulina em 16, está com um triglicerídeo próximo de 150, está aumentando de forma significativa a circunferência abdominal, tudo isso em conjunto já pode me indicar que a sensibilidade à insulina está mais alta.
Hemoglobina glicada tende a subir um pouco também em bulking, mas de novo, é aquilo que eu falei, não vai atingir um quadro patológico, essa hemoglobina glicada não vai bater 6% no bulking, pode ir às vezes de um 4,8 para 5, mas vai ficar dentro de um valor esperado. Glicemia de jejum às vezes aumenta um pouquinho também no bulking, mas também não vai chegar a ser um quadro patológico, essa pessoa não vai bater uma glicemia de 120 por conta do bulking, tá? Então os exames relacionados a perfil glicêmico, vocês podem utilizar, mas assim, são muito voláteis a glicemia de jejum e a insulina de jejum. O teste de tolerância oral à glicose até seria mais interessante, só que é um teste mais chatinho. O teste de tolerância oral à glicose, você tem que ir no laboratório, coleta sangue antes de fazer a ingestão da glicose, para ver quanto está a glicemia de jejum, ingere 75 gramas de glicose e eles vão aferindo a oscilação glicêmica, geralmente 30, 60 e 120 minutos depois da ingestão dessa carga de glicose. Quando você está com uma boa sensibilidade à insulina, o que é esperado? Consome muito carboidrato, aumenta a glicemia, aumenta a insulina está exercendo bem as suas ações fisiológicas, transloca GLUT4, capta esse carboidrato, baixa a glicemia. Se você não está tendo uma boa ação fisiológica da insulina, por uma menor sensibilidade à insulina, você come carboidrato, aumenta a glicemia, aumenta a insulina não exerce muito bem a ação fisiológica, a glicemia continua alta. Então, nesse teste de tolerância oral à glicose, é esperado que ao final do bulking a glicemia desse atleta esteja mais alta, essa glicemia pós-prandial, do que era no começo do bulking, pela diminuição da sensibilidade à insulina. É até um pouco mais interessante, mas assim, é mais chato de fazer. Eu não vejo necessidade de botar um atleta ou um paciente não atleta saudável para fazer esse exame, para ver se ele está com menos sensibilidade à insulina no bulking, tá? Mas um ponto importante aqui, pessoal, já que aqui a gente não está falando de quadro patológico, é principalmente a resposta clínica. Porque é diferente eu estou tratando um paciente com pré-diabetes, com resistência à insulina. Aí beleza, vou ver glicemia de jejum, vou pedir um teste de tolerância oral à glicose, vou pedir uma hemoglobina glicada, vou ver triglicerídeos, aí é uma coisa mais específica. Esse paciente aqui não se torna resistente, vai diminuindo um pouco a sensibilidade. Então, como eu falei, nenhum desses exames aqui é para estar fora da referência. Triglicerídeo vai estar dentro da referência. Pode estar mais alto do que no início do bulking, sim, mas vai estar dentro. Insulina pode estar um pouquinho mais alta, mas vai estar dentro da referência. Então, a resposta clínica, nesse contexto, ainda é a mais importante. Geralmente, o paciente que tem uma ótima sensibilidade à insulina é aquele paciente que, quando você bota mais caloria, mais carboidrato, ele relata que ele fica mais cheio, que ele fica mais denso, que ele fica mais disposto, que ele treina melhor, que o físico melhora, ele parece mais musculoso. Quando o paciente tem uma sensibilidade à insulina um pouco menor e você joga mais caloria e mais carboidrato, ele começa a relatar que está ficando com muito mais retenção, um pouco mais letárgico, parece que o físico está piorando, ele está ficando com aspecto mais de retido do que de musculoso. A insulina, como nós vamos ver depois, ela aumenta a reabsorção de sódio e de água, então se a pessoa tem uma menor sensibilidade à insulina, ela acaba retendo mais também. Então essa resposta clínica aqui é muito importante. Está começando a ver agora que com a mesma dieta, sem alterar nada, com o mesmo treino, ele está começando a ficar com um pouco mais de retenção, um pouco mais de gordura. Circunferência abdominal está aumentando, pelas fotos você vê que está vindo mais gordura nessa região, sinal claro que a sensibilidade à insulina dele está diminuindo e que, consequentemente, você deve repensar no aporte calórico da dieta. Nesse cenário, muitas vezes, é quando o peso não começa a oscilar muito e muitos profissionais vão lá e aumentam mais a comida, não ficando atentos a esses sinais. O peso não está oscilando, mas o físico está piorando um pouco. O peso está estável, mas parece que ele está ficando um pouquinho mais de retenção, um pouquinho mais de gordura. Circunferência abdominal está aumentando. Nesse cenário, melhor momento seria para diminuir o aporte calórico. Então, do ponto de vista clínico para a gente, o principal para esse tipo de paciente, resposta clínica. Retenção, gordura, a própria questão relacionada à letargia, aumento ali de gordura na região abdominal. Mas, se quiserem fazer esses exames, vocês podem. Eu tenho até alguns pacientes que se interessam mais por essa parte, que eles têm glicosímetro e ficam toda hora aferindo. Eu não vejo necessidade, mas se a pessoa quiser fazer teste nela mesmo para ter uma noção de como está oscilando, também não tem problema, tá? Mas eu focaria mais na questão prática, nessa oscilação de circunferência abdominal e essa resposta clínica sobre retenção, gordura e letargia em resposta ao carboidrato. Mas a gente sempre lembra que vai diminuir a sensibilidade à insulina. Então, mesmo que você não leve nada disso em consideração, você tem que ter noção que depois de 2, 3 meses de bulking, a sensibilidade à insulina dele vai ser menor do que no início. Se a sensibilidade à insulina dele está menor, a chance dele ganhar gordura é maior. Para começar o bulking, às vezes aquele paciente que fala, olha, quando eu começo a subir um pouquinho mais carboidrato, por mais que o meu percentual de gordura esteja baixo, parece que eu começo a ficar mais retido, mais letárgico, talvez ele seja aquele cara que tem um pouquinho menos de sensibilidade à insulina. Então eu posso trabalhar com carboidrato nos valores menores de recomendação que nós vamos ver.
Aquele cara que vai começar o booking, ele já relata para você na consulta, olha, quando eu boto mais carboidrato, geralmente eu fico cheio, denso, treino bem, não vem gordura. Talvez ele tenha uma sensibilidade à insulina maior ainda, e você possa trabalhar com os valores maiores de carboidrato. Então vou muito mais nessa resposta clínica aqui. Mas se você solicitar exames antes de começar esse booking, e esse paciente que está com a gordura baixa, já está com um triglicerídeo em 120, 130, já está com a glicemia em 90 e poucos, insulina, como eu falei, é muito volátil, mas está com insulina lá em 9, 10, 11, está com uma glicada acima de 5,5%, 5,4%, já é indicativo que talvez a sensibilidade dele à insulina não seja das melhores, tá? Mas se baseiem bastante na questão relacionada à resposta clínica.